Escolha a Escola, entrevistando a professora Graziele Russo Estevão, da Escola João Guimarães Rosa, da linha Waldorf. A senhora estava falando da questão do ser humano se do desenvolver. ponto de vista etéreo, físico. Primeiro físico, né? A criança primeiro ela estabelece, ela vai ter uma organização corpórea que não está pronta desde quando ela nasce, quando ela é criança mesmo. E essa organização leva 7 anos para se fazer, para que todos os órgãos estejam funcionando de uma maneira harmônica, né? E que esse corpo físico esteja bem estabelecido, né? Depois dos 7 anos, no segundo setênio, é um momento em que a criança já jovem, né, ela vai vivenciar a pré-puberdade, e essa pré-puberdade vai trazer uma motivação diferente, uma expressão muito diferente. O corpo está pronto. E aí, se nós dizemos que plasma nesse corpo físico impressões, sensações, sentimentos que são parte do corpo astral. Nós dizemos um corpo astral. O que eu estou descrevendo para você é a trimembração e que faz parte da quadrimembração do ser. São dois conceitos que vêm da antroposofia, dessa base antropológica, né, sob a qual nós nos fundamentamos, toda a pedagogia Waldorf, e que acompanha toda a organização do nosso currículo, das matérias que são dadas, de como elas são dadas. Professora, né? As pessoas, os pais que procuram a escola já têm um entendimento sobre a linha Waldorf, ou vocês recebem pais lá, e que, no caso, eu estou representando, que nunca ouviram falar, e esses pais conseguem entender? Antes da senhora responder, eu queria ver aí com o Pasquim se já tem gente participando, Pasquim. Como é que está aí a participação? Aproveitar aqui para a gente já mandar um abraço para quem está aqui, ó. Edinho Oliveira, a Neuzinha Ribeiro, a Ana Tereza de Abreu, a Juliana Alves, aí tem também aqui o Maurício Andrade, está dizendo assim, Chico, sou seu vizinho, sou fã do Olha Chico só. e da Flávia. Um abraço para o Maurício. A Vânia Leão, tem aqui também a Isabel Sueli Guidete, a Razinalva Maria, a Elda Marim, a Márcia Rabelo, a Luciane Martim, a Denise Garcia, a Ana Silva, tem também aqui o Luciano Nascimento. O Luciano Nascimento tem uma colocação aqui, que ele diz o seguinte, a gente falou aqui das fotos, né? Ele disse que ele se lembra com muito carinho da infância dele, quando ele estudou na escola Professora Genoveva, em São Joaquim da Barra. Não sei como é hoje, se ainda existe, pois já faz mais de 30 anos, mas ele diz assim que foi o melhor momento ali da vida dele, né? Que bacana o depoimento aí sobre a educação, né? E ele também faz um questionamento aqui, ele pergunta o seguinte, no caso aqui a professora, ele disse vocês, mas se acredita que o Brasil ainda pode ser um país que invista em educação de maneira geral? Que pergunta difícil, hein, Essa professora? é uma pergunta ímpar, né? Nós acreditamos, né? Nós acreditamos sim que esse ideário por uma educação de qualidade, uma educação humana, sobretudo, né? Com uma visão desses jovens que se formam, que crescem, que passam grande parte da vida ali expostos ao ambiente pedagógico, que eles vão fazer a diferença, que eles, no momento em que saiam da escola, eles trazem tantos recursos riquíssimos para fazerem a diferença, quando eles realmente atuarem no mundo e se depararem com a realidade em que estão inseridos, né? E com as dificuldades que eles vão também enfrentar. Mas nós acreditamos que eles tenham essa potência. E nós, enquanto escola, o nosso papel é nos mantermos coerentes, eu acho. Sabe, Pasquim? A propósito, para retomar a pergunta que eu havia feito aí, sobre o pai, né, que eu estou representando aqui, os pais que nos assistem, né, o pai que chega lá na escola Waldorf sem saber nada da linha filosófica, né? Qual é a reação? Vocês conseguem explicar uma linha filosófica que é tão diferente da convencional
numa reunião, numa conversa, ou você manda o pai para casa estudar e volta depois para conversar comigo de novo? Para ser muito sincera, sim, nós conversamos sobre a demanda da escola de participação desse pai. Primeira coisa, a escola ela funciona num tripé. E esse já é um diferencial das escolas Waldorf, né? É uma indicação que essa associação, como eu falei, né, que essa instituição escolar não tenha fins lucrativos e que ela se apoie na sua gestão interna em 3 instâncias que devem dialogar e que funcionam em rodízio. Então, são cargos, né, administrativos, que tomam as devidas decisões de responsabilidade da sua alçada, mas que conversam e que tenham, né, o propósito comum, que é o melhor para os filhos e para os alunos, né? O que está acima de tudo é isso. Então, o que seria esse tripé? Nós explicamos isso para os pais. Uma dessas linhas de atuação é a dos professores. Então, nós chamamos de direção pedagógica. Na direção pedagógica, nós temos um grupo de professores que decidem, que discutem e que cuidam de todo o âmbito das ocorrências pedagógicas da escola. Isso é explicado para o pai? Isso é explicado para o pai. Então, tem uma direção pedagógica. Tem uma administração, um corpo administrativo que também é formado por pais. E é um trabalho voluntário. Esses pais, pela experiência profissional que eles têm na área da administração ou da economia, das finanças, eles ajudam a gestar a escola, em termos financeiros mesmo, né? Em gerar fundos que sejam aplicados à escola, que sejam para as melhorias de infraestrutura e para os investimentos necessários naquele momento. Então, inicialmente, essa é uma gestão diferenciada. A estrutura, o funcionamento. Isso. E o terceiro pé é dos pais, é a participação dos pais, vem dessa proximidade, desse acompanhamento que os pais têm em relação a todas as atividades feitas na escola. É notório e é fundamental que haja essa predisposição dos pais, Chico, em participar de todas as atividades da escola. Então, os pais, eles promovem encontros culturais, eles organizam palestras, eles se interam, né, de toda a realidade escolar. Isso é muito especial, né, porque causa na verdade, repercute de uma maneira muito humana e muito natural e espontânea o que é feito na escola em casa. Então, não há esse contraste de a professora fez uma indicação, uma observação sobre o aluno e o pai vai falar uma outra linguagem. Nós buscamos uma linguagem comum, né? Nem sempre isso acontece por consenso. Claro que somos pessoas muito diferentes, mas nós sempre buscamos aproximar os pais da escola, da filosofia da escola, e o que eles vão descobrir através da vivência de estar na escola. Não tem muito... Tem que apostar um pouco. É o que a gente teorizar. A gente fica falando muito e teorizando e tentando explicar, Chico, mas no fundo... O pai tem que apostar um pouco. Ele precisa apostar, precisa ver essa carta de confiança, sim. Professora, você sabe que o jornalista tem a curiosidade como ferramenta, né? O Pasquim deve estar com muita curiosidade. Se você fosse pai, hein, Pasquim? Que pergunta você faria ali para a professora? Eu queria saber exatamente o seguinte, por exemplo, essa proximidade que a senhora disse que existe do pai com a escola, né, com o todo ali, é o que acaba de certa maneira fazendo com que ele não tenha receios. Por exemplo, a gente viu ali fotos de uma aula de marcenaria, né? Isso faz com que o pai não tenha receio de deixar o filho ali. Eu vi uma estudante pegando uma ferramenta, aquela ferramenta ali cortando a madeira. Vamos aproveitar até para pedir para o Milton colocar novamente para a gente aí as fotos das atividades, né? Isso. E aí você pode comentar um pouco mais. As crianças, os pais geralmente... Aí, né? Eles estão, isso, aí é a marcenaria, eles estão construindo, aí eles estão construindo uma geodésica nesse momento. Que é? Isso, mas essa é a sala de marcenaria. Geodésica? Geodésica é uma forma geométrica perfeita, que é como uma cúpula, uma meia cúpula, né? E é usado para tem várias finalidades. A nossa vai ser usada para uma estufa, que nós estamos fazendo junto com o projeto de jardinagem. Na pergunta do Pasquim, quer dizer, o pai tem que confiar. Sim, porque tem um professor muito bem assessorado e muito bem preparado, né, com anos de experiência,
que está sempre em torno e está Cuidado com o cuidando, serrote. sim. Olha a parafusadeira. Ele olha, mas há uma exposição, sim, né, das crianças ao ambiente natural. As nossas crianças, elas correm, elas brincam, né, de uma maneira muito livre, sobem em árvore. E nós entendemos que é essa troca com o ambiente. Aí verdade, já é a geodésica... que gera uma real construção de conhecimento. Essa é a geodésica Já pronta e Isso. colorida e com a turma toda ali com a dentro. turma toda ali, do 12º ano. Tá certo. Estamos entrevistando a professora Graziele Russo Estevão no Escolha a Escola. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.